Sejam bem-vindos ao quinto episódio do Quatro Cantos do Mundo. Continuamos assim a nossa viagem um pouco pelo mundo todo à procura das melhores histórias de jogadores ou ex-jogadores portugueses que tenham atuado em pelo menos 4 países no estrangeiro. Hoje viajamos até Miranda do Corvo, localidade da qual é natural Fausto Lourenço, o nosso convidado para este episódio. Fausto, antes de mais e antes de começarmos com a entrevista propriamente dita, agradeço-lhe imenso pela sua presença. É um gosto para mim tê-lo aqui connosco. Diogo, obrigado pelo convite. Acho que é uma iniciativa fantástica aquela que estás a fazer. Portanto desejo-te muita sorte, naturalmente, neste projeto. E obrigado mais uma vez pelo convite. Ótimo, agradeço também pelas palavras, Fausto. Fausto, para começarmos e antes de irmos àquilo que foi a sua carreira no estrangeiro em concreto, eu gostava de tentar perceber aqui uma coisa. A sua última experiência no estrangeiro, só para contextualizar quem nos ouve e quem nos vê, foi no Cazaquistão, no ano 2012. Antes disso, tinha atuado na Bulgária pelo Lokomotiv de Mezra, no Exatamente. Chipre pelo Onizilos, acho que estou a dizer corretamente. Exatamente. Ótimo. E teve ainda na Suíça, no Neuchâtel Xamax. É isto, a sua carreira no estrangeiro. Lá está, a última experiência que teve foi em 2012. Voltar a sair de Portugal depois disso nunca foi opção ou preferiu mesmo manter-se por cá? Sim, a última saída foi para o Cazaquistão. E de facto é muito difícil estar fora. A este nível, claro que a um nível mais alto é muito mais fácil pelos valores que se praticam, porque se pode levar a família, etc. A este nível é mais complicado e estar sozinho durante tanto tempo custa. Eu costumo falar até com colegas meus mais novos que dizem que querem ir para fora cedo e ainda bem, não é? Porque é bom sinal, mas é difícil. Quando chega ao aeroporto a embarcar é difícil. E então eu depois desses 4 anos preferi mais ficar por Portugal porque tentei desfrutar ao máximo em todos os países e pronto, e depois tentei ficar por aqui. Exatamente. Fausto, e recuando aqui uns anos na sua carreira, pergunto-lhe, como é que surgiu a oportunidade de um jovem, então, com 21, 22 anos, que estava no Anadia, na então terceira divisão nacional, não é? Rumar... Segunda B. Sim, em termos de divisão exatamente. É a terceira, mas sim, segunda B, exatamente. Rumar à primeira divisão da Bulgária, é que são realidades completamente distintas. Como é que surge esta hipótese? Como é que surge o convite? Foi ele intermediado por algum empresário, eventualmente? Como é que surgiu tudo isto? Sim, eu fui intermediado por um empresário que trabalhei com ele até aos dias de hoje. Eu jogava no Anadia e nesse ano, apesar de coletivamente a equipa não ter feito um campeonato bom, eu posso dizer que a mim até me correu bem, porque eu jogava mais na linha, jogava a extremo e acabei por fazer 8 golos nessa época, o que para um extremo de 19, 20 anos era muito bom na segunda B. E depois, através do meu empresário, apareceu o contacto do Lokomotiv Mezra, através de alguém que estava ligado ao futebol, que tinha sido jogador lá na Bulgária, internacional búlgaro, que se conheciam, viu um jogo meu, gostou, e eu acabei por ir para a Bulgária. Fausto, e é certo que lá está, mantém grande confiança no seu empresário, ou não trabalhasse com ele até aos dias de hoje. Mas é fácil para alguém tão jovem acreditar que vai tudo correr bem quando se vai para uma realidade tão distinta, isto é, houve-se vários casos de jovens que tentam a sua sorte no estrangeiro e acabam por ter problemas, as coisas acabam por não correr tão bem. Isso passou-lhe pela cabeça em algum momento ou as garantias que lhe deram convenceram-no por completo? Não, passou muitas vezes pela cabeça que poderia correr mal. Mas tu perguntas correr mal a que nível? A nível desportivo, a nível financeiro, a nível... Mais de não cumprirem com aquilo que prometiam, porventura a nível contratual, de salarial, houve-se muitas histórias desse género, e era mais nesse sentido, foi por uma realidade muito distinta e era aí que eu gostava de tentar perceber o que é que lhe ia pela cabeça nessa altura. Claro. Não, é assim, o meu empresário na altura abordou-me, explicou-me o projeto do clube, as pessoas que estavam à frente,
claro que o conhecimento que ele tinha das pessoas era também não era muito grande, mas pronto, por aquilo que lhe venderam a ele, digamos assim, e depois ele me passou a mim, eu tinha que acreditar, não é? Tinha que acreditar naquilo que estavam a fazer. O que é certo é que, pronto, arrisquei e a esse nível, a nível financeiro, e as condições que foram prometidas foram sempre cumpridas. Isso aí por acaso correu bem na Bulgária. Ótimo. Fausto, e pergunto-lhe se não estou enganado, eu acho que a nacionalidade portuguesa era a segunda mais representada no balneário, logo a seguir à búlgara, porque havia mais jogadores portugueses no balneário. Isso foi também importante numa perspectiva de, ok, é certo que estou aqui a viver longe do meu país, mas tenho um bocadinho do conforto daquilo que conheço, numa realidade muito distante. Foi importante nesse sentido? Foi muito importante. Ainda para mais, eu já conhecia os jogadores que foram comigo, porque já tinha jogado com eles no meu primeiro ano de sénior no Turizense, esse era o meu segundo ano de sénior, tive no Anadia, e depois o terceiro é que fui para a Bulgária. E no terceiro ano de sénior, quando vou, eu sou o primeiro jogador português a assinar, e depois eles, como viram jogos meus, também viram desses colegas meus que foram comigo, que é o Rui Miguel e o David Silva, que jogavam no Turizense na altura, e felizmente também foram para lá, eu já os conhecia, e claro que depois para a integração lá, para a vida lá, para ter alguém que assim tão próximo é extremamente importante, e são amizades que eu cultivo até aos dias de hoje, porque fizeram parte de um período muito importante da minha vida. Fausto, e como é que era a sua rotina na Bulgária? Como é que descreve? Já elogiou as condições que tinha no clube e o facto de terem cumprido sempre consigo, mas como é que era o seu dia-a-dia? Como é que descreve o futebol búlgaro assim de uma forma mais geral? Olha, a minha rotina no dia-a-dia, assim, ao início foi um bocado complicado, não foi chegar lá e a nível de treino do clube, o clube tinha condições de treino, tinha condições pronto, para praticarmos, para realizarmos o trabalho da melhor maneira. O mais difícil foi na cidade onde nós vivíamos, que vivemos, que era Vratsa, foi arranjar casa, apartamentos na altura com o mínimo de condições para nós vivermos. Isso foi muito difícil, foi complicado, mas depois aquele processo inicial passou, e depois a rotina era basicamente ir treinar. Tentei conhecer um pouco do país também, mas era basicamente ir treinar, porque no fundo nós estamos ali para trabalhar, e eu era novo e queria ter uma carreira. Nós pensamos sempre o melhor, não é? E queria ter uma boa carreira, portanto a rotina era mais ir ao treino, tentar fazer algum trabalho complementar durante a tarde, e depois descansar também. Naturalmente ir conhecendo aqui e ali um pouco da Bulgária. Fausto, e pergunto-lhe, há assim alguma história, alguma memória, algum caso mais curioso, mais engraçado que tenha desta aventura na Bulgária? Normalmente estas experiências no estrangeiro são sempre muito ricas neste tipo de histórias. Há assim alguma que possa partilhar connosco? Posso partilhar. Na altura, Sófia, que é a capital da Bulgária, já era uma cidade bastante desenvolvida, mas o resto do país não era assim tanto. Tinha cidades um pouco mais ou um pouco menos desenvolvidas. E então, como eu estava a dizer no início, foi difícil arranjar casa. O que é certo é que nós procurámos tanto que já estávamos a entrar em desespero porque não íamos conseguir arranjar casa na cidade. Já estávamos a ponderar viver lá num quarto de hotel, porque as casas não tinham muitas condições, digamos assim. E então apareceu o médico do clube um dia que disse: eu tenho uma casa que vocês vão adorar, aquilo vai ser espetacular, vocês vão lá e vão ter uma casa, vão ver a casa, vão ver, vocês vão gostar. E nós, pronto, todos contentes. Apareceu uma casa, tanto tempo à procura casa, não aparecia casa. E então fomos ver a casa. Chegámos lá, para dar um exemplo, a banheira estava em cima de 4 tijolos. Ou seja, quer dizer, nós estamos habituados a uma realidade que é aqui Portugal, e depois chegamos lá e passar por este tipo de experiências é difícil. Mas pronto, é assim uma história um bocado caricata que se passou, como outras que se passaram, naturalmente. Parte do sucesso que um jogador possa eventualmente ter no estrangeiro
passa também por isto, por saber adaptar-se às realidades que encontra. É lógico que uma pessoa quer ter o mínimo de conforto, não é? E logicamente faz todo o sentido e isso não está em causa. Mas saber adaptar-se às realidades e às culturas que tem nos países para os quais vai jogar é também importante. Sem dúvida nenhuma. Acho que isso é o fundamental para se ter sucesso naquele país. Os clubes, as pessoas têm aqueles hábitos e nós somos de fora, temos que nos tentar adaptar rapidamente àqueles hábitos para depois ter sucesso. Acho que isso é fundamental para se ingrar, seja em que país for, porque todos os países são diferentes, mas acho que isso é fundamental. E, por exemplo, a nível de comunicação no balneário, era tudo relativamente tranquilo? Lá está, um plantel com jogadores de várias nacionalidades? Havia essa facilidade? Era relativamente tranquilo? Ou sentia que, por exemplo, os portugueses acabavam por se isolar um bocadinho mais? Como é que funcionava essa dinâmica em termos de plantel? É assim, nós tínhamos a sorte de, quando fomos para lá, o presidente sugeriu que tivéssemos um tradutor para percebermos tudo o que eles diziam. Ou seja, nós tínhamos sempre um tradutor em todo, sempre que estávamos no clube tínhamos um tradutor, se fosse no balneário, fosse ali perto do treino, às vezes o treinador no próprio treino queria explicar um exercício, ele vinha ao pé de nós para nos explicar, ou passar alguma mensagem durante o treino, ele estava sempre ao pé de nós, no balneário, as palestras, tínhamos sempre um tradutor. Claro, a língua era complicada porque eles também, o inglês também não falavam muito. E então nós falávamos sim mais entre os portugueses e por vezes era difícil comunicar com os outros jogadores. Tentávamos sempre, há sempre aquelas brincadeiras de balneário naturalmente, mas é sempre mais complicado não falando o inglês. Também era a minha primeira experiência no estrangeiro, também não era muito forte no inglês. Eu e os meus colegas. Mas pronto, fomos desenvolvendo e depois fomos conhecendo também as rotinas, as pessoas, e foi muito mais fácil depois, à medida que o tempo foi passando. Fausto, segue-se depois o Chipre na sua carreira, no país no qual representou o Onizilos. Pergunto-lhe primeiro se continuar na Bulgária não foi uma opção, e depois também como é que surge esta nova experiência, no caso no Chipre. Pronto, eu na altura assinei 3 anos na Bulgária, mas no fim do primeiro ano, o presidente, não sei se a pensar que o futebol era diferente, porque era alguém que não era ligado ao futebol. O presidente tinha uma pessoa por trás que tinha sido internacional búlgaro, mas se calhar a pessoa que investia não teve o sucesso que queria no futebol e então ao fim do primeiro ano quis sair do clube. Senti que aquilo poderia tremer um bocadinho e então tentei optar por sair e foi isso que aconteceu. Apareceu o Chipre e depois acabei por ir para o Chipre. Que também é um país fantástico para se jogar, para viver e para se jogar. Acaba por responder de certa forma à próxima pergunta que eu tinha para si, Fausto, porque aqui no podcast já tivemos o Orlando Sá, que também jogou no Chipre, e ele deixou muitos elogios ao país, à cultura, à forma de viver, à questão mais do tempo, que também é bastante agradável. Fantástico. É realmente assim? É um bom país para se viver? É um bom país para se viver. Seguramente que o Orlando Sá teve num clube melhor que o meu, mas o que é certo é que a própria ilha é fantástica. As casas são todas, pelo menos na altura que eu fui para lá, eram todas novas, estavam a acabar de ser construídas, quase todos os condomínios. Portanto, havia muitos portugueses, não só na equipa, eu tinha mais 2 portugueses na equipa, mas ali na zona da Ayanapa havia imensos portugueses. Muitos viviam no condomínio onde eu vivia, condomínio novo, com umas condições fantásticas. Tínhamos piscina no condomínio, por exemplo, tínhamos umas condições muito boas mesmo. E depois é o tempo, claro, o tempo, aquilo é calor o ano todo, é festa em todo lado, aquilo é festa na praia, é festa, quer dizer, anda-se de calção sem t-shirt, aquilo, por exemplo, é uma vida fantástica. Dá para viver até se perde um bocadinho o jogador, quase, não? Quem não tiver cabeça pode-se perder no Chipre, porque realmente aquilo tem muita informação. Tem muita informação.
Fausto, por exemplo, eu não sei até que ponto é que isto foi uma questão na sua carreira e nas decisões que foi tomando. Mas esta parte do viver num país interessante ou ter boas condições de vida tem muito peso naquilo que são as escolhas dos jogadores. Por exemplo, imaginemos que tinha uma proposta de um país tremendamente mais frio, a receber mais 500 ou 1000 euros por mês, e tinha também a proposta do Chipre a receber aquilo que estava a receber, mas com, lá está, segurança, boas condições de vida, um tempo bastante agradável. É algo que também pesa na altura de tomar as decisões? É assim, claro, nós tentamos ver para o país em que vamos, não é? Mas mais que o país, eu acho que o que atrai também mais os jogadores é os campeonatos onde se vão inserir. Porque naturalmente nós trabalhamos para estar naqueles campeonatos de primeira linha e queremos é jogar nesses campeonatos. Claro que o país depois conta, mas podendo ir para um clube melhor ou para uma liga melhor, acho que é melhor para o jogador e depois o país é uma consequência do clube onde vamos. E um bocadinho na sequência dessa resposta, como é que descreve aquilo que era a competitividade no Chipre, até em comparação eventualmente com a Bulgária? Sentiu muita diferença? Há muita diferença a nível de estilo de jogo? Como é que foi esta sua experiência no Chipre? Eu acho que na Bulgária há mais competitividade. O que eu senti, pelo menos na altura que vivi lá, é que o próprio cipriota é um povo mais descontraído por causa da vida que é levada no Chipre. O próprio jogador cipriota acho que é mais assim. E na Bulgária eu acho que é muito mais competitivo. Os próprios adeptos são mais ferrenhos. Eu acho que na Bulgária, nesse aspecto, vive-se muito mais o futebol. Claro que depois no Chipre também se vive, mas vive-se de outra maneira o futebol. É mais com calma, com mais tranquilidade. Enfim, é mais assim. Fausto, e já referiu que havia uma grande comunidade de portugueses no Chipre, na altura em que esteve lá. Pergunto-lhe como é que era a relação entre vocês, ou seja, não eram todos do mesmo clube, logicamente. Como é que funcionava essa dinâmica? Havia realmente essa proximidade? Conviviam bastante? Eu costumo dar este exemplo. Nós, muitas das vezes, eu, por exemplo, sou de Miranda do Corvo, se calhar passo por pessoas aqui em Miranda do Corvo que só digo bom dia, boa tarde. Apesar disto ser pequeno e de toda a gente se conhecer, se calhar há pessoas que não são tão do meu ciclo de amigos e então só digo bom dia ou boa tarde. Pronto, não tenho aquela relação próxima. Mas se encontrarmos essa pessoa num país como o Chipre ou longe daqui, eu acho que as pessoas se unem mais e falam mais e convivem mais. Pronto, e foi isso que aconteceu. Eu tinha já jogado contra jogadores que lá estavam, cá em Portugal, outros já tinham jogado comigo, mas também estavam noutros clubes, mas pronto, mas aquilo no fim do jogo ou no fim do treino tentávamos sempre encontrar ali uma forma de nos juntar e isso também ajudava depois a passar o tempo e porque ter uma vida assim mais ativa também ajuda a passar o tempo. Claro, logicamente. Fausto, diga-me uma coisa, já falou um bocadinho disto, nestas experiências no estrangeiro, nunca teve a família consigo, não sei se eventualmente já tinha companheira, esposa, se esteve sempre sozinho no estrangeiro? Estive sempre sozinho. Claro que se tivesse alguém na altura seria mais complicado de sair, mas como era novo, queria arriscar, queria também pronto, arriscar no futebol, no fundo é isso. Não tinha ninguém não tinha nada que me prendesse aqui, a não ser os meus pais e a minha família dessa parte. Fui, arrisquei. Fausto, a verdade é que passa do Chipre, lá está um país onde tinha grande contacto com portugueses, tal como referiu, para a Suíça, que é também um país, lá está, à qual se associa bastante o imigrante português, a comunidade portuguesa no estrangeiro. Como é que foi esta sua experiência neste país? E pergunto-lhe se tinha muito contacto com a comunidade portuguesa a viver na Suíça. Não sei se eventualmente na cidade onde estava se havia muitos portugueses, mas sentia esse carinho, digamos assim, essa proximidade? Sentia. Aliás, a Suíça é um país fantástico a todos os níveis. Acho que é um exemplo a seguir por os demais países, por muitos dos países da Europa. Mas de facto foi o sítio onde eu me senti melhor, o campeonato é fantástico, a organização, tanto do campeonato como das pessoas, enfim,
o facto de haver imensos portugueses. Havia também os portugueses lá tinham uma coisa engraçada, que tinham um espaço enorme, onde se podia comer comida portuguesa, onde se juntavam todos os portugueses. Eu muitas das vezes ia lá jantar, porque sentia falta daquela comida portuguesa. E tinha também colegas meus que já tinham jogado em Portugal, que jogavam lá comigo, o que facilitou também, apesar de ser mais fácil a língua e tudo, porque eu estava na zona francesa, na parte francesa, e pronto, era mais fácil de perceber as pessoas e de me integrar, mas tinha pessoas que já lá estavam na Suíça, que também tinham estado aqui em Portugal, e foi muito mais fácil a adaptação lá. Na Suíça acho que foi o país que eu preferi jogar, sem dúvida nenhuma. Fausto, então, tendo vivido aquilo que é a realidade da Suíça, acaba por se compreender melhor o facto de haver tantos portugueses a escolher o país para construírem as suas vidas, para tentarem ter condições de vida melhores, ou seja, é realmente uma boa escolha, digamos assim, para quem eventualmente quer deixar Portugal e arriscar num país do estrangeiro? É uma excelente escolha. É uma excelente escolha. Eu também devo dizer que era um privilegiado, porque nós no futebol acabamos por ser um bocado privilegiados, porque ir para a Suíça à procura de trabalho é sempre bom. O ter que pagar a casa, se calhar, para viver lá, já custa um bocadinho. Eu, nesse aspecto, não tinha que pagar a casa, tinha carro dado pelo clube. Portanto, ou seja, fui um bocado privilegiado nesse aspecto e claro, e depois é um país organizado a todos os níveis. Eu aconselho a quem quer mesmo emigrar, a Suíça é um excelente destino. Fausto, já falou aí do facto de ter jogado na Suíça com alguns jogadores que já tinham estado em Portugal, e daquilo que foi a minha investigação na preparação para este podcast, saltam-me à vista dois nomes. O Vínia, que já representou o Benfica, por exemplo, e o Paíto também, que esteve no Sporting, no Vitória, no Sporting Braga, por exemplo. Falavam muito do campeonato português, falavam da realidade que tinham encontrado em Portugal, neste caso o Fausto é de cá, não é? Mas falavam muito daquilo que se ia passando em Portugal, eventualmente? Claro que sim, íamos acompanhando sempre os jogos, não é? Eu tentava sempre acompanhar os jogos daqui, e o Paíto igual e o Vina igual. Mas foram duas pessoas fantásticas que eu fiquei com a relação de amizade. O Vínia, se calhar mais distante que o Paíto. O Paíto eu tinha uma relação muito mais próxima, ia diariamente à casa dele, ele vinha à minha, portanto tínhamos uma vida muito mais próxima, ainda hoje falo com ele várias vezes. Mas sim, mas acompanhávamos com grande frequência aqui o campeonato, naturalmente. Fausto, e há aqui uma questão que eu tenho de lhe fazer. Nos treinos também eram praticados os lançamentos à Vínia, uma coisa que ficou muito famosa nos tempos do Benfica, também se aplicava no Chatel Chamax? Sim, ele chegou a treinar isso e chegou a fazer isso nos jogos. Às vezes sem treinar, sem o treinador dizer, para rir, aquilo era fantástico. Tem assim alguma história com ele, eventualmente? Não sei que se lembre, eventualmente? Ele tinha muitas histórias, mas ele, por exemplo, ele tinha uma coisa muito engraçada. Ele dizia uma coisa, dizia-nos muitas vezes uma coisa que nós brincávamos, né? Ele ter jogado no Benfica e não sei o quê, e como é que era aquilo. E ele dizia muitas vezes: Fausto, Petit, porrada. Luizão, porrada. Vínia, vermelho. Ele era muito engraçado. Ele era muito engraçado. E tinha mais histórias, porque ele era muito engraçado. Mas essa história é incrível, fogo. Fausto, e daquilo que foi a experiência mais desportiva, começo por lhe perguntar, ficou ali um amargo de boca por não terem vencido a Taça da Suíça, porque nesse ano chegam à final, acabam por perder com o Sion. Fica esse amargo de boca? Fica esse amargo de boca. Porque uma final da Taça é sempre uma final da Taça. Foi um dia fantástico. 50 mil, acho que eram à volta de 50 mil no estádio cheio, o estádio do Basileia. Portanto, é aquele dia, é aquela festa da Taça. A Taça é sempre os jogos da Taça são sempre dias bonitos, e lá é igual.
Portanto, aquele dia onde a malta se reúne à volta do estádio, nós a chegar ao estádio, aquelas pessoas todas lá, e depois o jogo que foi, e nós aos 10 minutos já estava, acho que foi aos 10 minutos, já não me recordo bem, mas já estava 2-0 para o Sion e acabou 2-0. Foi difícil perder. Claro que foi um dia bonito, mas nós queríamos ganhar e foi complicado. Fausto, então, e quando volta a Portugal, depois desta experiência na Suíça, que tal como disse, agradou bastante, regressa pela porta do Leixões, é com a ideia de ficar em definitivo ou nessa altura ainda tinham aberto a possibilidade de voltar ao estrangeiro, tal como voltou a acontecer, não é? Não, eu quando regresso para Portugal, depois desses 3 anos, eu queria ficar por cá. Queria ficar por cá porque também sentia que tinha condições para jogar nas ligas profissionais cá. Já tinha estado na Académica, onde tive não me estreiei na Primeira Liga, mas acabei por ser convocado para 7 ou 8 jogos, e por pouco que não me estreiei. E pronto, e sentia que podia também fazer alguma coisa cá de interessante e queria ficar por cá, queria estar mais perto daqui, do meu ambiente, da minha família e de toda a gente. Fausto, e até pegando um bocadinho nessa resposta, fica um amargo de boca também por não se ter chegado a estrear na Primeira Liga. É algo que faltou ali na sua carreira? Foi por isto, eu quase entrei em Vila do Conde pela Académica. Estava a aquecer, acho, não, ia entrar, só que o Ezequias, na altura que jogava na Académica, lesionou-se, e depois até foi para o Porto, mas lesionou-se nesse jogo, e o Mister depois aqueceu outro jogador rápido e acabou por entrar. Mas pronto, mas não joguei cá na Primeira Liga, mas joguei em 3 primeiras ligas lá fora. É assim, é o que é o que é. Exatamente, acho que isso é importante, ou seja, uma pessoa ficar bem resolvida com aquilo que teve, porque afinal de contas também teve e continua a ter, porque está no ativo e mais do que no ativo, continua a ter uma excelente carreira. Acho que isso é importante, ou seja, uma pessoa ficar bem resolvida com aquilo que teve e que tem. Sem dúvida nenhuma, não tenho. Todas as escolhas que fiz foi o que teve que ser. Portanto, eu estou bem, sinceramente, estou muito bem com a carreira. Podia ter sido melhor, podia ter sido pior, também podia ter sido pior. Portanto, foi o que teve que ser. Exato. Até ao dia 2, Exatamente. E como é que alguém que, lá está, regressa a Portugal com a ideia de ficar por cá, acaba no Cazaquistão passado 1 ano? Olha, da mesma forma que saí para a Bulgária. Eu vim para o Leixões, nesse ano nós tínhamos uma excelente equipa no Leixões, fizemos um campeonato fantástico, com algumas dificuldades que o Leixões passava na altura, mas fizemos um campeonato fantástico, e no fim apareceu da mesma forma que me apareceu da outra vez, apareceu o Cazaquistão, e pronto. E eu, olha, então vou-me aventurar. Também ainda não tinha mulher, não tinha ninguém. Eu disse, vou arriscar, vamos lá ver como é que é o Cazaquistão. E assim foi. Fausto, e pergunto-lhe, foi a realidade mais diferente e mais distinta daquela que estava habituada aqui em Portugal, que encontrou no estrangeiro? É um país realmente bastante longínquo, foi algo muito diferente do que estava habituado? Muito diferente. Muito diferente. Em muita coisa. Também era um país seguro para se viver e não havia problema nenhum, mas era uma realidade totalmente diferente. O país é enorme. Eu estava numa cidade que tinha metade na Europa e metade na Ásia, mas também faz fronteira com a Mongólia e com a China, portanto aquilo tem uma dimensão enorme. Aquilo é quase o tamanho da Europa. E então, por exemplo, os jogos fora íamos sempre de avião e era sempre 1 hora de avião, 1 hora e meia, dependendo do sítio. Portanto, é um país muito, muito, muito grande e os jogos eram muito distantes uns dos outros. Também tinha a capital, Astana, que era extremamente desenvolvida para o país que era. As outras cidades não eram assim tanto. Mas pronto, tinha as suas diferenças, claro que tinha. Fausto, e a nível de descanso, de recuperação, essa situação de andar constantemente a viajar tinha um efeito
negativo em si, de alguma forma? Sentiu isso ou é uma questão que foi contornando e foi se habituando com o passar dos meses? Não tinha um efeito negativo, porque nós jogávamos ou seja, o microciclo era domingo a domingo, não é? Ou de sábado a sábado, ou de sábado a domingo, dependendo do dia do jogo, mas tínhamos sempre ali uma semana depois para fazer o microciclo normal, não afetava. Claro que é sempre preferível jogar mais perto do que jogar mais longe, mas pronto, mas era a realidade do país e também como estamos assim, quando estamos assim inseridos num clube desses, uh, os hotéis onde vamos também são bons e portanto, não, fazia-se bem. Fausto, e há assim, pegando outra vez nisto, alguma história mais curiosa, mais engraçada que guarde na memória desses tempos que passou no Cazaquistão? Tem sempre algumas histórias, em todo lado há sempre histórias. Exato. Sei lá, o que me veio assim à memória, assim, foi que eu não aquilo é um calor, no tempo do calor é muito calor mesmo. Mesmo de noite, é muito calor. E então, quando nós chegamos lá, chegamos por volta das 3 da manhã. Eu fui com um rapaz que também jogava aqui, que era brasileiro, que era o Sandro, e viajámos para lá juntos. Chegamos lá por volta das 3 da manhã. Quando chegamos lá, saímos do aeroporto, o avião, aeroporto, e depois saímos do aeroporto. Não se pode andar na rua sem repelente. Porque é uma quantidade de melgas, é surreal. Nós fomos atacados por melgas. Aquilo foi surreal. No dia a seguir andámos todos picados, não estávamos preparados para aquilo. Andámos ali uma semana que aquilo não foi fácil. Porque aquilo era mesmo, os mosquitos aquilo à noite, no próprio treino, nós íamos a correr e eles levantavam da relva. Portanto, aquilo tinha mesmo muitos mosquitos, muitas melgas, aquele início foi complicado. Depois tivemos que andar sempre, não podíamos andar sem repelente na rua. E mesmo em casa não podíamos andar sem repelente. Fausto, e mais uma vez, comparando aqui um bocadinho as realidades que tinha encontrado nos outros países, onde é que se insere o Cazaquistão a nível de qualidade futebolística, a nível de competitividade do campeonato? Agradou as condições que encontrou lá nestes parâmetros? É assim, é um bocadinho diferente, não vou negar que é diferente, mas também hoje em dia o futebol já... Ou seja, há treinadores bons em todo lado, há jogadores bons em todo lado, porque lá no Cazaquistão também pagam bem. Aliás, o Astana já teve na Liga dos Campeões e é uma equipa que consegue competir com boas equipas, portanto, há bons treinadores em todo lado e pelos valores que eles praticam lá, que até pagam valores altos, conseguem também buscar bons treinadores e bons jogadores. Claro, os relevados podiam ser melhores, aqui e ali podiam, mas os estádios, no modo geral, eram bons estádios. Fausto, lá está, esta foi a sua última experiência no estrangeiro, volta depois a Portugal e tem uma carreira bastante sólida aqui nos escalões inferiores de Segunda Liga, Campeonato de Portugal, Liga 3, onde está neste momento ao serviço do Anadia. E a próxima questão que eu tinha para si vai precisamente neste sentido. Ou seja, regressa ao Anadia então com 32, 33 anos, vai já na terceira temporada no clube e a verdade é que em todas estas 3 épocas, contando com a atual, marcou pelo menos 10 golos. Nesta já tem 10 e ainda tem mais jogos pela frente. Esperava ter este rendimento neste seu regresso ao clube. Surpreendeu de alguma forma aquilo que está a conseguir? Como é que olha para aquilo que tem sido o seu desempenho no Anadia? Não, de facto, nestes anos do Anadia, a nível de golos, tenho feito muito mais golos que assistências. A verdade é que quando eu chego ao futebol sénior, se calhar pela minha altura, não sei, ou também por necessidade da equipa na altura, e eu era um jogador mais móvel do que os outros avançados das equipas onde estava, os treinadores também viam que eu podia fazer a posição de extremo. Pronto, e fui jogando sempre mais a extremo e se calhar fui visto um pouco como extremo
durante grande parte da minha carreira, ou quase sempre. Mas o que é certo é que a minha formação foi sempre no meio, ou a ponta de lança ou o segundo avançado, número 10, segundo avançado, como lhe queiram chamar. E é a posição onde eu me sinto melhor, mas pronto, mas fui fazendo a minha carreira a extremo e fazia muito mais assistências do que golos durante esses anos. O que é certo é que quando vi para o Anadia outra vez, começo a extremo, mas acabei por o treinador depois, pelo andar do campeonato, acabou por me meter a segundo avançado. E as coisas foram fluindo. É uma posição que me sinto super à vontade, porque tinha feito formação mais no meio. Também, durante a formação, fazia bastantes golos, tanto na seleção como no Porto e na Académica, e até no Mirandense, onde comecei. E pronto. E voltei ao meu lugar de origem, e as coisas foram acontecendo. Tenho feito bons números nestes. A nível de gols, tenho feito uns números melhores também, muito à conta de jogar mais no centro. Fausto, e a verdade é que 3 desses golos foram marcados num dia bastante especial, e eu gostava que nos falasse um bocadinho deste dia 3 de abril de 2021, quais foram os acontecimentos que se deram desde a meia-noite até ao fim do dia. Como é que foi esse dia? Como é que recorda esse dia? Bem, sim, foi um dia muito especial, é verdade. Mas nós estávamos em estágio no hotel em Anadia. Estávamos para começar a lanchar, e a minha mulher ligou-me a dizer que tinha que ir para porque ia nascer o nosso filho, e o enfermeiro que lá estava disponibilizou-se logo e levou-me à maternidade. O que é certo é que entrei na maternidade por volta das 6h30, 7 horas, não preciso mesmo a hora exata, mas foi à volta disso. E pronto, e as coisas demoraram um pouco, e acabei por ficar na maternidade até à 1 da manhã, mais ou menos. O meu filho nasceu à meia-noite e 3, portanto, tive na maternidade mais ou menos até à 1 da manhã. E depois regresso ao hotel por volta das 2 da manhã, mais ou menos, onde a equipa estava em estágio, e a equipa técnica estava à minha espera. À minha e à do enfermeiro que me levou, porque ele também fazia anos no dia 2, portanto nem lhe cantaram os parabéns só quando chegámos lá àquela hora. Mas pronto, mas a única coisa que havia para jantar, eu não tinha comido nada desde o almoço do dia anterior. Só havia rojões, acabei por comer rojões àquela hora, porque tinha que comer alguma coisa, não é? Que ia ter jogo no dia a seguir de manhã, ou passado umas horas, digamos assim. E pronto, eu só pensava, depois disto tudo, a equipa técnica quer receber-me a dar-me os parabéns, a cantar os parabéns, e bolo, e rojões e tudo, não vou jogar. Não há hipótese nenhuma de ser titular. Mas pronto, o Mister depois na palestra deu a equipa titular, eu estava no 11, e também foi o melhor que ele fez, porque as coisas correram bem. E pronto, e depois foi o que já contei algumas vezes. 3 golos, 2 bons golos de cabeça, um deles até foi que eu até escorreguei na altura do golo e acabei por enganar o guarda-redes, até acho que rematei a bola com os 2 pés. Portanto, tinha que acontecer assim. Se há dias perfeitos, este foi perfeito para mim, sem dúvida nenhuma. Fausto, e neste momento está com 36 anos, pelo que me foi dizendo ao longo da conversa, penso que já não teria pretensões para voltar a sair, mas pergunto-lhe, o nascimento do Lucas muda aquilo que é a sua perspectiva da vida, o seu foco, ou seja, sair agora seria algo que estaria completamente fora de questão, muito devido ao facto de ter um filho ainda pequeno, não é? Ou seja, sair desta sua zona de conforto nesta altura não lhe passa de todo pela cabeça? Claro que sim, agora totalmente diferente de quando fui para a Bulgária. Hoje, se aparecesse uma oportunidade da Bulgária ou do Chipre, sei lá, para fora, tinha que ser uma coisa mesmo fora do normal, porque senão não ia. Também é verdade que me sinto bem a Anadia, como é óbvio,
Já tinha jogado em Anadia, regressei, as coisas... o clube está bem, está estável. Entraram agora novas pessoas para o clube que têm organizado o clube a nível de estrutura, a nível de todos os departamentos, não faltar nada ao grupo, não faltar nada para nos sentirmos bem. O Anadia está um clube fantástico neste momento, isso também ajuda. Estou em casa, claro que neste momento não penso sair daqui. Quero continuar ligado ao futebol, que um dia quando deixar, quero continuar ligado ao futebol, sem dúvida nenhuma. Não sei se começarei no Anadia, se começarei no outro lado qualquer. Ligado ao futebol vou ficar, não sei onde. Mas é óbvio que aqui me sinto bem, Anadia sinto-me em casa, no clube sinto-me em casa, portanto, claro, aqui, hoje em dia neste momento não penso em sair daqui. Fausto, e agora, só mesmo estamos a terminar, eu gostava de perceber como é que é a sua rotina hoje em dia, porque lá está, não vive apenas e só do futebol, neste momento concilia também com a carreira de professor, se não estou em erro. Como é que surgiu isto? Quando é que foi sempre conciliando os estudos com o futebol? Como é que terminou a licenciatura? Desde quando é que trabalha como professor? Não, eu na altura terminei o 12º, fui para fora, tive a minha carreira e depois quando estava em Friamundo, pensei no terceiro ano que estava em Friamundo, eu disse, não, eu acho que é importante agora começar a pensar, porque eu ia e consigo, não é? Naturalmente fazer vida do futebol e foi isto que eu investi desde muito cedo e pensei, não, acho que faz sentido formar-me, se quero também ficar ligado depois ao futebol, também convém ter a parte académica, apesar de ter a experiência, quis ter sempre a parte académica e foi o momento certo, meti-me na licenciatura no ISMAI, que era relativamente perto de Friamundo, e tirei a licenciatura no ISMAI. Depois, quando venho para a minha terra outra vez, quando venho para a Anadia, surgiu a oportunidade de lecionar aqui em Miranda, e pronto. E acabei por começar a lecionar. Também estou a tirar o mestrado em ensino, e pronto, e acabei por gostar desta área também. Também me faz bem para conciliar com o futebol, porque eu acho que muitas das vezes o jogador passa muito tempo a pensar no futebol, pelo menos isso acontecia comigo e acredito que passa com muitos colegas meus. Que é, nós treinamos, às vezes correndo bem ou correndo mal, vimos para casa, trazemos o futebol, sempre a pensar em futebol, e isto acaba por ser um pouco de terapia para mim, digamos assim, que abstrai-me um bocado daquilo que é o futebol e tenho outras coisas a fazer também desafiantes e isso é bom para mim. Fausto, estamos mesmo a terminar. Agora tenho só aqui um pequenino jogo de perguntas e respostas rápidas que fazemos sempre com todos os convidados. Para começar, gostava de lhe perguntar qual é o país daqueles em que jogou no estrangeiro no qual mais gostou de viver de forma geral? Suíça. O país com a melhor gastronomia, lá está, deste do estrangeiro. Melhor gastronomia também Suíça. Também havia muito pitel português, não é verdade? Ali pelo meio. Exatamente. Muita comida portuguesa. Eu depois também acabei por ganhar amizade ali com malta, com um senhor que era italiano, que era adepto do clube, e com um senhor português que vivia já há muito tempo, que era amigo dele. Portanto, íamos sempre comer a restaurantes. Eram senhores mais velhos, mas pessoas fantásticas que acabaram por ficar amigos. Íamos sempre comer bem, portanto, Suíça. Assim vale a pena, assim vale a pena. É verdade. O clube com o melhor estádio em termos de infraestruturas. Suíça, eu vou dizer tudo Suíça. Estou a ver que sim. Suíça. O clube com os melhores adeptos. Há pouco falei dos da Bulgária, não sei se teremos aqui uma resposta diferente, eventualmente. Se calhar mais ferranhos na Bulgária. Mais ferranhos. O melhor jogador com quem se cruzou nestas experiências no estrangeiro, ou seja, o seu melhor colega de equipa, vá. E o meu melhor colega de equipa nestas experiências no estrangeiro. Eu vou dizer, eu vou responder
nas equipas onde eu joguei, eu vou responder o Paíto, porque de facto era um lateral esquerdo fantástico. Okay. E também porque estamos em Portugal e as pessoas conhecem, mas de facto o Paíto era um lateral esquerdo muito bom mesmo. O melhor treinador que teve nestas experiências no estrangeiro? Então, o melhor treinador que tive nesta experiência no estrangeiro, o que mais me marcou foi o Bernardo Chalandês, também no Neuchâtel. Foi o último treinador que eu tive no Neuchâtel. Mas foi uma pessoa que me marcou bastante e também tinha uma carreira fantástica. Esse senhor tinha uma carreira fantástica, mas marcou-me pela maneira como entrou, pelas palestras emotivas que dava. Eu lembro-me que cheguei a sair a chorar, eu e os meus colegas todos a sair a chorar de uma palestra. Pronto, marcou-me nesse sentido e era uma pessoa também a nível de treino também muito boa. O melhor adversário que enfrentou, ou seja, alguém que lhe gostava muito passar por ele, eventualmente, sendo o Fausto um jogador de ataque, havia assim alguém que lhe fazia mesmo a vida difícil? Não, eu apanhei muitos bons jogadores, em todos os campeonatos apanhei muitos bons defesas, muitos bons jogadores, mas o mais difícil de ultrapassar era o Vini nos treinos. Esse era realmente, quando não jogava na minha equipa, eu tinha algum receio de o defrontar, porque ele às vezes apagava a ficha, como se costuma dizer, e pronto, era o mais difícil de defrontar. E só mesmo para terminar, pergunto-lhe se há assim algum jogo destes anos que teve no estrangeiro que eu tenha marcado de alguma forma, um jogo mais especial, vá. A final da Taça Suíça, sem dúvida nenhuma. Portanto, foi quase tudo Suíça, mas é a realidade. Exatamente. Fausto, só lhe posso agradecer imenso por ter perdido aqui uma horinha connosco. Foi mesmo um gosto de conversar consigo, conhecer mais esta sua carreira e só lhe posso desejar tudo bom para o futuro. Não, Diogo, eu é que agradeço o convite, já agradeci no início, volto a agradecer. Acho que este tipo de interação deve existir. Este trabalho que tu fazes é um trabalho excelente para dar a conhecer também a realidade dos jogadores. Obrigado mais uma vez. E já sabem, quem nos ouve e quem nos vê, continuem a acompanhar-nos no YouTube, no Spotify, Instagram, TikTok e Twitter. Portanto, já sabem, continuem a viajar connosco.